A paz do Senhor, querido professor da nossa escola dominical. Nesse momento, estamos no ar com o nosso programa de educação cristã continuada. Eu me chamo Marli Ferreira. E eu me chamo Valério. Estamos hoje como professores da classe dos juniores para juntos prepararmos a nossa aula para a nossa escola dominical. Então, fiquem ligadinhos para juntos trazermos novidades que sempre vão beneficiar para que as crianças sejam as privilegiadas para aprender mais de Deus. Então, vamos começar. Nós, como você já sabe, nós estamos nesse tema aqui de salmos, de amor e louvor. Como já os professores já têm nos orientado aqui também, é um salmo que fala sobre cântico e louvores a Deus. Então, por isso, professor, é importante nós sempre estarmos enfatizando a questão do louvor com as crianças em classe, trazendo sempre instrumentos musicais bem fáceis e práticos de fazer e de montar com a sua criança em classe. E no final do trimestre, sempre é bom, né? O que for montado e elaborado no final do trimestre, como a revista, ela sugere você montar uma banda para cantar louvores a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus. Então é importante você trazer instrumentos musicais, de brinquedos ou de sucata, para a criança entender que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos dá justamente com esse estudo de Salmos, nos ensinando que o Salmos não é apenas uma leitura, e sim nos traz cânticos espirituais para nós nos aproximarmos mais de Deus, tá? Então, vamos para a lição de número 8. E, Valério, qual é o tema da nossa lição de hoje? O tema da nossa lição é Cânticos dos Salmos 119. Então, olha aí, professor. A nossa lição tem como tema Cântico do Salmo 119. E é importante também nós aprendermos algo aqui bem interessante, professor. Nós estamos ensinando as nossas crianças, então é importante nós orientarmos elas de uma forma correta, como as orientações da revista elas nos informam. Então, o que eu tenho aprendido com as leituras, não só da classe das crianças, mas também dos adultos, que é importante nós termos todo o cuidado de quando nós nos referirmos ao livro de Salmos, não usarmos o termo capítulo, tá? Então, quando você for ler, fale Salmos 119, Salmos 91, Salmos 23, Salmo 1 e os versos que você vai ler com a sua criança. Por quê? Se a criança aprende desse jeito, ela vai levar para o resto da vida dela. Então, é importante nós ensinarmos como as orientações da revista nos informam, tá? E o objetivo da lição de hoje, professor, é ensinar que o Salmo 119 é um grande lembrete sobre a importância de se estar cheio com a palavra de Deus. Devemos estar atentos, amando, obedecendo e guardando a palavra em nossos corações, tá? E o louvor que a lição sugere, o tema do louvor é a Bíblia, do grupo Crianças Diante do Trono. Então, você pode procurar no YouTube para aprender esse louvor e no dia também da escola dominical ensinar esse louvor e cantar junto com as suas crianças, tá? Agora vamos para o guardando no coração. Como é, Valério, o nosso guardando no coração de hoje? Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Então, esse aqui é o nosso guardando no coração. Então, é importante você, primeiramente, ler esse versículo, abrindo e pedindo também para a criança também abrir a sua Bíblia no Salmo 119, no versículo 11, e você vai ler na Bíblia com ela, para ela entender que o que nós estamos aprendendo está na palavra de Deus. E depois disso, você vai trabalhar a dinâmica do guardando no coração para a criança
decorar esse versículo e levar essa verdade no seu coração. Muitas vezes se questiona, a gente não pode ensinar a criança para ela decorar, mas tem uma diferença de ela só decorar, mas decorar com objetivo. Você vai ensinar o versículo, mas também você vai explicar para ela o sentido desse versículo. Não é só decorar por decorar, é decorar ela entendendo o que ela está falando, tá? Então, nós trouxemos aqui, a lição sugere que você traga um coração duplo, no caso aqui que você pode colocar algo dentro. No caso, como nós estamos falando de guardar a palavra no coração, tem esse modelo aqui, uma Bíblia pequena, feita de papel mesmo aqui, de papel craft, a capa. Aí você cola o texto do versículo aqui dentro, depois você vai só vincar, escrever aqui Bíblia, e você vai poder fazer a dinâmica com a criança, até ela gravar o versículo aqui, ó. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Aí você vai guardar a palavra no coração. Assim a criança ela vai entender o sentido de por que guardar a palavra de Deus no seu coração. Esse aqui é a sugestão da revista. Uma outra que nós trouxemos também aqui é o menino e a menina. Você também vai estar falando o versículo e depois você vai encaixar a Bíblia nesse suporte aqui do coração, mostrando para a criança que ela está guardando também a palavra de Deus no seu coração. Tá, professor? Então, você pode escolher. Não precisa usar os dois recursos. Esse aqui do coração, eu já tinha em casa. Por isso que é importante nós investirmos em recursos visuais, porque sempre nós estamos utilizando ele para outras aulas. Tá, professor? Agora, vamos para a introdução, as orientações que a revista ela nos fala algumas coisas importantes que nós precisamos preparar para o aprendizado das crianças. Então, nas orientações, ela pede que nós façamos um cartaz do Salmo 119 de baixo. Olha aqui, professor. Ela sugere que nós façamos um cartaz do Salmo 119, e se você for analisar, esse Salmo 119 ele tem 176 versos. E aqui nas orientações fala que o Salmo 119 ele é o salmo mais longo dos 150 salmos que tem, tá? É o salmo mais longo que tem, então é algo bem interessante para aprendermos o porquê de ser longo. Você também vai ver a estrutura desse salmo, por que está naquela estrutura como você vê na sua Bíblia, tá? Então, você vai perceber que o salmista, que ele foi bem intencional, eu digo intencional no sentido de ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever dessa forma, mas tem um motivo por que vamos aprender agora, tá? Então, aqui você vê aqui, olha, o Salmo 119, os 176 versos estão aqui distribuídos aqui. Eu também trouxe aqui um original do hebraico, e você vai entender o porquê também. Ele usou a forma de um acróstico para poder estruturar esse Salmo 119, tá? Então, aí você pergunta assim, mas o que é acróstico, irmã Marli? Então, vamos primeiramente, para poder aqui entender aqui, vamos ver o que é acróstico. A definição de acróstico é: um acróstico é uma composição poética que usa as letras de uma palavra para formar outras palavras ou uma frase correspondente. Os acrósticos, eles podem ser escritos na vertical ou na horizontal e podem ser lidos de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, eu trouxe aqui um exemplo aqui do acróstico do nome dos Salmos. Como é o livro que nós estamos aprendendo, então, eu trouxe aqui as letras dos Salmos,
e em cada letra eu iniciei com a letra S. No caso aqui, S, sabedoria que expressa a vontade de Deus. A, amor que se expressa em forma de gratidão. L, louvor que toca a alma daqueles que se aproximam dele. Dele quem? De Deus. M, minha inspiração para uma vida íntima com Deus. O, oração de ação de graça por bênçãos recebidas. E o S, satisfaz a nossa alma com sua presença real. Então, eu trouxe aqui esse acróstico para a gente entender o que foi que o salmista fez no Salmo 119. Ele montou a estrutura do salmo em forma de acróstico. E é algo bem interessante que não é um acróstico qualquer. Se você for ver, ele usou as letras do alfabeto hebraico. Baixa um pouquinho mais só. Ele usou as letras do alfabeto hebraico, que são 22 letras que compõem as letras do alfabeto hebraico. E se você for contar os 176 versos que tem no Salmo 119, eles vão estar divididos em 22 seções. E cada seção, se você for observar, elas contêm 8 versos. Então, o salmista ele quis usar o alfabeto hebraico para compor o Salmo 119. Então, percebam que foi algo bem interessante que ele fez, e a intenção dele foi mostrar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Então, observe aqui como é que está na nossa Bíblia de hoje. Olha aqui, o verso primeiro, ele tem 8 versículos. Se você for depois aqui para a segunda sessão, daqui do 9 ao 16, ou seja, mais 8 versículos. Se você for para a terceira sessão, do 17 ao 24, contém mais 8 versículos e assim por diante. Aí você vai chegar até no final dos Salmos, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Se você for olhar na sua Bíblia, nas antigas tem mais, nas de hoje você não encontra, mas você vai ler bem em cima de cada introdução da sessão, você vai encontrar lá Aleph, Beit, Dalet, Gimel, são os nomes das letras do alfabeto hebraico. Então, aqui também você vai ver um escrito original do alfabeto hebraico. E observem, professor, essas curiosidades são muito legais para a gente aprender e entender, até para a gente poder dar sentido à nossa aula. Que a escrita deles, a nossa, a gente escreve da esquerda para a direita. Eles escreviam da direita para a esquerda. Então, olha aqui, olha. A gente escreve daqui para cá, né? Vamos escrever daqui para lá. Entendeu? E observe que ele começou com um Aleph aqui, e cada verso ele vai começar com a letra Aleph. Olha aqui, ó. No 2 começa com Aleph, no 3 começa com Aleph, até o 8. E assim também você vai ver também nas outras estrofes, nos originais, começando sempre com o alfabeto hebraico. Então, olha aí, professor, essa lindeza e essa grandiosidade desse poema em forma de cântico que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe de presente para nós aprendermos e também nós ensinarmos esse lindo cântico para as nossas crianças. Então, essa é uma das informações e orientações tanto das orientações quanto do você sabia. Então, o salmista, aqui, se você for ver, nesse salmo aqui, observe que não se dá o nome do autor do livro de Salmo 119, porque não se sabe. Uns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Esdras ou Neemias, mas a gente não pode afirmar com certeza quem escreveu. Só podemos dizer que foi um salmista inspirado para escrever esse salmo e trazer até nós, tá? Então, algo que é importante você explicar para as crianças.
Esse Salmo 119 tem 176 versos. Ele é dividido em 22 seções e cada seção contém 8 versos, tá? Então, por que 22 seções? Porque vão representar as 22 letras do alfabeto hebraico. Tá bom, professor? Então, vamos agora para o guarde a palavra de Deus no seu coração, que é o primeiro tópico, tá? Então, o Salmo 119 está repleto de conselhos para uma vida feliz. Feliz é aquele que vive de acordo com a lei de Deus, que guarda os seus mandamentos e obedece de todo o coração, como nós mostramos aqui, no nosso guardando no coração, tá? E outra coisa importante, professor, é que nós encontramos aqui a reafirmação do salmista, sempre falando que, usando a palavra e usando algumas palavras sinônimas, para sempre enfatizar a importância e o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Quais eram, Valério, que ele usava, os termos que ele usava? A lei do Senhor, testemunhos, caminhos, preceitos, decretos, mandamentos e juízos. Olha aí. Então, todas essas palavras aqui, elas sempre vão testificar a palavra de Deus, tá? Então, lei do Senhor é a palavra. Testemunhos também é a palavra. Caminhos é a palavra. Preceitos e decretos também é a palavra. E assim vai. Então, são palavras sinônimas com o mesmo significado. Também você vai ver as comparações que o salmista fazia para enaltecer a palavra de Deus. Se você for ver lá no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés. E o que mais, Valério? A luz dos nossos caminhos. Então, olha aí, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, tá? Também você vai ver nesse mesmo salmo que a palavra de Deus, ela é desejável com o quê, Valério? Com mel, né? São mais desejáveis que o mel. O mel não é doce? Quem não gosta de mel, de provar o mel? É doce, gostoso. Mas fala que a palavra ela é mais doce do que o mel. Porque é algo que é agradável ao nosso paladar. Então, esse salmo, o salmista ele queria expressar o anelo que ele tinha por ter a palavra como um guia para a vida dele. Só que também, se você for perceber, querido professor, teve um momento que o salmista ele se sentia triste, desanimado e abatido, porque ele tinha errado, né? Ele desobedeceu a lei de Deus, mas ele também entendeu que se ele confessasse os seus pecados, ele tinha confiança de que Deus restauraria a sua vida e moldava ele novamente à lei do Senhor. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que o salmista ele queria expressar o amor que ele tinha pela palavra de Deus. Então, é importante também nós passarmos para nossas crianças que, mesmo que ela erre, pratique algo que não agrade a Deus, ela não tem que pensar que é o fim, mas sim que ela tem que se achegar a Deus, pedir perdão, se corrigir para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, tá, professor? Por isso que é importante na infância estudar a Bíblia. É essencial para se alcançar uma vida feliz e abençoada. Contudo, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo para que nos revele a mensagem a ser transmitida a nós, tá? Vamos para o tópico número 2. Obedeça a palavra de Deus. Mas antes de entrar no tópico número 2, aqui na figura da menina aqui quer dizer que quando a criança ela está cheia da palavra de Deus, ou seja, se ela se alimenta da palavra, a palavra está na mente dela e no coração dela. Então, venha o que vier, ela não vai deixar nada alterar a vida que ela tem com Deus, porque a palavra está na mente e no seu coração, tá?
obedeça a palavra de Deus. O salmista, ele era um homem que queria obedecer a Deus, como eu já falei no começo, mas ele se sentia, às vezes, triste e abatido. Então, o que ele quis também dizer aqui? Que ele entendia que a Bíblia, ela também é comparada a um tesouro. Observe que quando as pessoas descobrem que em certo lugar pode haver riquezas materiais, elas correm, até se mudam para esse lugar, porque sabe que se elas encontrarem riquezas, joias preciosas, claro que aquilo vai mudar a vida delas, por ser precioso, então elas sabem que é algo valioso que vai trazer benefícios. Então a Bíblia também aqui é comparada a um tesouro, que as pessoas procuram, desejam para a sua vida, porque sabe que é um tesouro que elas guardam no seu coração. Porque as promessas que estão nesse tesouro são as promessas que vão nos levar para o céu, onde as ruas são de ouro e de cristal. Aí aqui você vai apresentar um baú, tá? Com joias preciosas, algumas caixinhas revestidas de papel dourado para representar os tesouros e dizer que a Bíblia, ela é o tesouro maior, tá? Que nós devemos desejar e buscar para as nossas vidas, tá, professor? Também vamos para o terceiro e último tópico. A palavra de Deus é doce. Como eu já falei aqui no Salmo 119 e 103, fala que ela é desejável, mais desejável do que o mel ao nosso paladar. Então você, professor, incentive a sua criança a ler a Bíblia diariamente, ao se acordar pela manhã antes de sair para a escola, fazer um devocional, ler, meditar, orar e ter intimidade com Deus. Por quê? Também fale que é importante ela ter um particular com Deus em algum canto da sua casa. Porque quando isso acontece, aí vem a questão de a criança ler a Bíblia. Lá nessa intimidade com Deus, ela vai orar, ela também vai cantar louvores ao Senhor. Segura aqui, Valério, os dois aí. Ela vai declarar que ela precisa do Senhor. Que mais? Ela vai honrar o nome de Deus e também declarar o seu amor por ele. Então é importante você ensinar a sua criança a viver um devocional íntimo, não só na igreja, mas também na sua casa com Deus, lendo a palavra de Deus, orando, dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, porque isso preenche a criança com a palavra de Deus e ela entende que a palavra passa a fazer parte da vida dela. Então, você vai aplicar a lição, enfatizando mais isso ainda do amor que nós devemos ter pela palavra de Deus. Finalize orando com a sua criança também e depois que você orar com ela, você vai passar para a parte das atividades que você vai encontrar na revista do aluno, né? Vai trazer material necessário para que ela possa fazer as atividades da lição número 8. São bem interessantes aqui, professor, as atividades da revista, mas também você pode trazer algo para eles também diferenciado. Como nós falamos um pouco sobre as línguas, o alfabeto hebraico, você pode trazer aqui algumas figuras do alfabeto aqui e tá ensinando o nome de cada letra do alfabeto para os menores pintarem e aqui os maiores também aqui poderem fazer a escrita do alfabeto hebraico, assim entendendo que o povo, isso aqui são origens, né, que chegam até nós, algo que é muito grandioso de nós aprendermos, e quando nós aprendemos, nós passamos a compreender mais o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar, tá, professor? Então, finalize com as atividades orando, abençoando suas crianças. E, professor, aproveite que você também está aí do outro lado, também nos acompanhando, curta
o nosso canal, compartilhe com mais professores, faça os seus comentários. Se você ainda não é inscrito também, se inscreva no canal para abençoar e que essa plataforma chegue em mais professores também para que eles possam também ser abençoados. Então, nós esperamos que ter contribuído com você para que você possa fazer também uma aula com excelência, alcançando o coração de suas crianças, porque esse é o nosso objetivo, fazer com que as crianças elas venham crescer em graça e conhecimento da palavra de Deus. E também não esqueçam, todos esses recursos que nós mostramos aqui, eles vão estar disponíveis no canal, no link do canal para você baixar, imprimir e montar e assim dar uma excelente aula. Então, esperamos ter contribuído com vocês. A paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.